E aí, como a gente vai realizar o trabalho dessa aula? Moçada, é o seguinte, primeiramente eu vou estabelecer com vocês os principais teóricos dessa questão da chamada geopolítica. Porém, antes iremos diferenciar o que é geografia política de geopolítica, para depois entrar e debater os grandes autores que irão conformar a base da teoria geopolítica. Posterior em outros vídeos, veremos como essa ideia de geopolítica estará o que? Atuante nos cenários conhecidos como Guerra Fria e Nova Ordem Mundial. Então bora lá, bora diferenciar geografia política de geopolítica, tá? Vamos entender o seguinte, a geografia política vai surgir primeiro, é dela que vai derivar a geopolítica. Tranquilão? Geografia política vai começar com um cara chamado Friedrich Hatzel, um dos 3 nomes da chamada Escola Alemã do Pensamento Geográfico. Tranquilão? Belezura, né? O senhor Hatzel é o criador da ideia da geografia política. Vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre o que é essa ideia de geografia política e um pouquinho sobre as ideias do Hatzel para poder engatar melhor na nossa matéria. Bora lá? Geografia política é o estudo da geografia sobre os estados. Tá? É aplicar os conceitos geográficos, a grande ciência geográfica, sobre a ideia de como surge, é gerenciado e se mantém um estado. O primeiro grande cara a fazer isso, como eu já disse antes, foi o senhor Hatzel. Beleza? Ele vai propor algumas análises. Ok? Entre essas análises, ele vai criar 2 grandes teorias. Tá? Primeira teoria é o chamado determinismo geográfico. Tá? Como outras ciências humanas, sociais da época, eles irão beber na fonte do chamado positivismo, especialmente do determinismo positivismo, ali do Sr. Burke, de Edmund Burke, de Auguste Comte, que acaba trazendo muito a ideia do darwinismo biológico para dentro das ciências humanas. Tá? Dessa forma, quando a gente fala nessa ideiazinha dele do determinismo geográfico, ele vai dizer o quê? Que a localidade determina as potencialidades humanas e econômicas. Tranquilão? Beleza. Compreendi, esse é o determinismo geográfico. Outra coisa que ele vai trabalhar é o chamado espaço vital. Tá? O espaço vital é visto de que forma? É a região onde vai haver o desenvolvimento deste estado. Tá? Então essa região pode determinar o que é o direcionamento deste estado. Ah, tá, então os indivíduos são determinados pela localidade que eles nascem e os estados são determinados pelas localidades onde eles estão inseridos, devido às potencialidades que eles ali podem desenvolver. Tranquilão, tá? Vale a pena lembrar que Hatzel entende o Estado como sendo um organismo vivo, tá? Então, para ele, haverá organismos mais evoluídos, mais avançados, estados mais organizados, mais capacitados e estados o quê? Inferiores e menos capacitados. Ok? Desta forma, segundo a visão hatzeliana geográfica, você tem o quê? Estados que se desenvolvem ao ponto de terem o direito, não, o dever de se expandir geograficamente para adicionar novos espaços vitais à sua coleção, para que possa, enfim, o quê? Progredir ao máximo, chegar ao seu estágio máximo de evolução. Como você deve ter percebido, essa ideia do determinismo geográfico ligado à ideia do espaço vital vai criar na mente, especialmente nas ideologias alemãs de início de século, uma visão de expansionismo. Vale a pena deixar bem claro outra coisa. Essa teoria vai surgir em 2 momentos muito interessantes da história. Número 1 é posterior à unificação alemã, o que já dá toda essa visão de expansionismo para a cabeça do pesquisador, o Sr. Hatzel. Além disso, Hatzel vai até os Estados Unidos e observa toda a expansão a oeste realizada por aquele país. E observa o tal do Destino Manifesto, uma visão um pouco messiânica sobre o próprio Estados Unidos, mas que acaba criando dentro de Hatzel uma ideia para a criação para a criação dessas teorias da chamada geografia política. Posteriormente ao livro do Hatzel,
nós temos a construção da prática da geografia política, sendo assim chamado de geopolítica. Antes de entrarmos aos teóricos, vou te trazer uma ideiazinha clara para você entender o que é essa prática, o que é essa geopolítica, tá? Perceba uma coisa, os países que tiverem maior capacidade econômica irão organizar o mundo segundo a sua visão, segundo a sua geopolítica. Então, quando a gente começa a falar sobre geopolítica, nós começamos a falar sobre ordem. Construir uma ordem. Construir o quê? Um reflexo daquilo que você entende como sendo o quê? O espaço. Segundo a visão daquele estado. Ok? Então vamos começar a trazer essas ideias um pouco mais densas. Lembra dos fusos horários? Lembro dos fusos horários, né? Que a gente tem as horas a leste e as horas a oeste. E o zero, o fuso zero é Greenwich. Então, a partir de Greenwich a leste fica o Oriente e as horas estão adiantadas em relação a Greenwich. E de Greenwich a oeste é o Ocidente e as horas estão atrasadas mediante Greenwich. Professor, e onde isso tem geopolítica? Gente, Greenwich fica na Inglaterra. Então os ingleses vão dizer, aqui começa a contagem de tempo. Quem está para lá está no Ocidente, está atrasado em relação ao grande relógio do mundo, ao Big Bang. Big Bang, tá? Quem está para lá está no Oriente, está adiantado. Mas em relação a quem? A linha mestra do tempo. Porque o mundo corre sobre a hora britânica. Porque durante a antiga ordem mundial, quem controlava os fluxos econômicos era quem? A Inglaterra. Quem coordenava o espaço era a Inglaterra. Que organizava esse espaço segundo a sua visão. Isso já é uma análise geopolítica. Outra que a gente pode ter é a própria internet. Quando a gente olha para o nosso cenário geopolítico atual, quem é a nação que se desponta como poder econômico, militar e cultural? É eles mesmos, isso, United States of America, não é verdade? É verdade, por isso quando eu falo do Brasil eu falo .com.br. Se eu falo da Inglaterra, eu falo .com.uk, United Kingdom. Se eu falo do Japão, .jp, de Portugal.pt, FR é a França. Agora, se eu falo dos Estados Unidos, eu falo .com. Porque eles são o centro, eles são a internet, eles são o mundo digital. E eles ordenam e coordenam esse mundo segundo a sua visão. Por isso que é www. Não é verdade? A língua inglesa, especialmente a língua inglesa de derivação estadunidense, será que estará em predomínio na indústria cinematográfica e na indústria musical. Isso é a aplicação da geografia política. Isso é geopolítica. Agora, bora dar uma olhada nos seus principais teóricos? Bora, bora, bora? Então, bora estudar os teóricos da geopolítica? Bicho, o início da geopolítica, do petelecar da geopolítica, vai começar com o sueco, né? É legal, tá? Porque normalmente a gente não fala muito sobre suecos, né? Tá? Mas vai ser o senhor Rudolf Kjær, tá? O sobrenome dele é um pouco difícil de pronunciar, mas tudo bem. Esse Rudolf Kjær, ele vai ser o primeiro a pegar os estudos do senhor Hatzel, dar uma analisada e cunhar o nome geopolítica. A partir dos trabalhos desse sueco é que nós teremos o desenvolvimento, desenrolar das primeiras grandes teorias geopolíticas, tá? E aqui basicamente a gente vai trabalhar com 3 bases teóricas da geopolítica, tá? Posterior ao trabalho do nosso querido suecão, nós teremos 2 grandes nomes aparecendo, tá? Na Inglaterra, um cara chamado de Mackinder, tá? Hertford Mackinder. Caramba, professor. E lá nos Estados Unidos, nós teremos um almirante, militar, isso, um militar, tá? Um tal de Alfred Tyler, tá? Ambos vão trazer visões de aplicação do que?
geográfica, estratégica para manutenção, posse e expansão de um Estado. Então, eles estão trabalhando diretamente com a geografia política. O primeiro lá é o Sr. Mackinder. Tá? O Sr. Mackinder vai ter uma grande influência, especialmente na Inglaterra. Não só na Inglaterra, mas também na Alemanha. A partir de 45, sobre a Alemanha nazista, essa mesmo, essa Alemanha que eu estou querendo falar, tá? Mackinder vai propor a seguinte visão. A partir da visão do estado vital lá de Hatzel, ele trabalha com a ideia do quê? Da Heartland, tá? Terra nuclear, terra central ou terra coração, tá? Da maneira como você preferir a sua tradução. Normalmente a gente chama de terra central. Seria um território gigantesco, tá? Aonde haveria o quê? Uma gigantesca abundância de recursos naturais, tá? Uma boa biodiversidade e um grande acúmulo de população, possibilitando o desenvolvimento de uma forte marinha, de uma forte o quê? Infantaria. Bicho, vale a pena lembrar que Mackinder, quando escreve suas teorias, é um momento onde a gente não tem ainda um grande desenvolvimento da chamada indústria aeroespacial. Tá? Então ele não leva em conta essas visões. Essa visão dele, inclusive, passa para o Brasil, que desde o período republicano, do início do período republicano, lá de 1889, com o golpe republicano, já traz na Constituição que a ideia que a capital tem que sair do litoral e ir para o interior. Tá? Se eu não me engano, até no período imperial, a gente já tem essa visão de levar a capital para o interior. Para quê? Para criar uma maior centralização, não, uma maior interiorização, para construir a Heartland Tupiniquim. Tá? Beleza? Voltamos a Mackinder, ele cria o conceito da Heartland e ele fala que existe uma Heartland própria, que é aquela parte central do continente eurasiático. Parte central do continente eurasiático é onde está a Federação Russa? Exatamente. Ele diz que quem toma posse daquele centro Europa-Ásia poderá controlar tanto a Europa quanto a Ásia, dominando assim a chamada Ilha Mundo, né? Que por conseguinte será o que? A posse da África, né? Então ele entende todo o mundo antigo, né? Europa, Ásia, África com a chamada Ilha Mundo. E quem tomar posse dessa Heartland, conseguir conquistar a Ilha Mundo, será senhor do planeta Terra. Simples assim, tá? Tanto é que quando a gente vê todo o processo de Segunda Guerra Mundial, a grande intenção dos nazistas, a grande intenção de Adolf Hitler, além de exterminar toda a população judaica europeia, é se expandir sobre o leste e conquistar a Heartland. Tá? Tanto é que a grande intenção dele é sobrepujar a União Soviética. Tá? Então temos aí quem? A Heartland em mente. Lembre-se que eu falei o quê? Que tinha um outro cara, um almirante americano, que escreve mais ou menos no mesmo período do Mackinder. Tá? Mais ou menos ali no mesmo período. Olha, ele é mais próximo do Hatzel do que do Mackinder, tá? Mas como ele é um almirante, vai escrever um pouco fora das principais vias do debate geográfico, os estudos dele acabam só a posterior sendo analisados por quem? Pelo pessoal da geografia, especialmente pelo pessoal da geografia alemã. Ah, professor, o que o almirante americano, o Sr. Alfred Tyler, vai trazer pra gente? Ele vai trazer uma outra visão. Ele vai trazer a visão do ship power, tá? Tanto que ele escreve um livro sobre a influência do poder naval do século XVII até o século XIX. Ele faz um relato da importância do poder naval. Sobre a visão dele é o quê? Quem controlar as rotas navais, quem controlar os mares, controla os fluxos econômicos. Quem controla os fluxos econômicos, controla quem? Os estados. Então ele vai dizer o quê? A força não está só numa Heartland. A força está onde? Em controlar os fluxos navais. Isso vai ser de grande influência nos Estados Unidos. Muita influência nos Estados Unidos, especialmente naquele país. Tanto é que a gente vai ver o quê? A visão de Mackinder na Inglaterra projetando o quê? Os sistemas de alianças ali da Rainha Vitória.
tá? Com a colocação ali de realeza com proximidade à realeza britânica. Veremos a aliança da Inglaterra à Rússia durante a Primeira Guerra Mundial, a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Mantendo essa visão de Heartland bem fixa na mente britânica, na mente geopolítica britânica. Já nos Estados Unidos, a visão do domínio do fluxo dos mares vai trazer o quê? Gente, expansão e construção do Canal do Panamá. Por um exemplo, expansão americana para o Pacífico, controle ali de ilhas, como por exemplo o Havaí, a missão americana no Japão, em outras regiões ali, Filipinas, controlando o que? As rotas econômicas e comerciais. Nossa, professor, mas faz todo um sentido para mim, né? São essas visões geopolíticas que são muito interessantes. Mas para encerrar o nosso debatezão, nós temos um último grande teórico, e é um estrategista, também americano, tá? Nicholas Spikeman, tá? Ele vai trazer uma ideia bem interessante. Na verdade, ele vai fusionar, ele vai fundir a ideia da Heartland com a ideia do Ship Power, e vai construir uma visão que vai ser de grande importância no nosso mundo posterior a Segunda Guerra Mundial, início e durante o período da chamada Guerra Fria, que por um acaso faremos um vídeo posterior sobre Guerra Fria. Espera, tá vindo o vídeo de Guerra Fria. Espera, Guerra Fria, Vietnã, Afeganistão, Coreia, vai ser fino trato. Calma. Tá? Estamos ainda falando sobre teorias da geopolítica e o último teórico, né? O senhor Nicholas Spikeman, tá? Já ali, ó, na segunda metade do século XX. E eu falei para vocês, né? Ele vai fusionar a ideia da Heartland com a ideia do quê? Do Ship Power, né? A visão, a mistura do quê? Da escola inglesa e da escola americana. Beleza. Qual é a ideia que ele traz? O Heimland. Heimland. Eu sei, é parecido com Heartland, é um pouco diferenciado. Ele vai falar da periferização do poder. Não, professor, eu não entendi essa ideia da periferização do poder. Não só periferização, mas intervenção. Então, para manter, expandir e conservar o Estado, no caso ali, o Estado de visão geopolítica norte-americano, ele vai ter que intervir. Tá, como? Por um exemplo, intervir no Brasil apoiando a ditadura militar. Ou, se você preferir, a Revolução Militar de 64. Por um exemplo, apoiar os contras. Apoiar consultores militares ao lado de franceses contra vietnamitas. Isso, intervir, construir bases militares nas Filipinas. Construir base militar na Turquia. Periferização do poder. Porque a ideia não é ter uma linha limite fronteiriça com a Heartland comunista. A ideia é ter uma sobrecamada de defesa. Tá? É que eles dizem o quê? É a visão da defesa da lagosta. Entende? O corpo são os Estados Unidos, né, o corpão da lagosta, e as suas pistas estarão aonde? Uma sobre a região da Europa e a outra sobre a região do Pacífico, criando um sistema de camadas de defesa. Então, antes do poderio soviético avançar, ele vai ser o quê? Severamente acertado ao longo do caminho, tá? Através dos seus sistemas de aliados. E onde você vê uma expansão soviética, é lá que você vai intervir. Militarmente, se necessário for. Ideologicamente, sempre. Entende? Então também vai vir o que? As nuances e a ideia do que? Da construção da chamada indústria cultural, tá? Para fazer e garantir durante o período de Guerra Fria a vitória do capitalismo. Eu falei que o capitalismo venceu a Guerra Fria, te dei um spoiler, mas eu acho que isso você já sabe. Tranquilão? Então vamos só fazer aquela recuperação. Heimland,
periferização do poder, já ali durante a Segunda Guerra Mundial, posterior à Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, expandir o que? Os dedos da superpotência sobre quem? Sobre as regiões periféricas, regiões que se tornam regiões interessantes, para criar assim sobrecamadas de defesa e abafar futuros movimentos, para que o combate seja feito distante do próprio território nacional. Curtiu? Curtiu os teóricos da geopolítica? Eu adoro eles. Bora lá, moçada, bora lá? Bora costurar o nosso conhecimento, deixar tudo bem fechado aqui na nossa cabeça? Beleza. O que a aula de hoje tratou? Ah, professor, você falou sobre geopolítica. E isso, no primeiro momento, diferenciamos a geografia política da geopolítica. Falamos do Ratio, falamos do espaço vital, determinismo geográfico, mostramos sua aliança ali teórica que vai levar à visão racista da Segunda Guerra Mundial. Por isso que a gente falou que ele é importante de lembrar, tá? A partir do trabalho de Ratio, da geografia política, nós vemos quem? Os surgentes do quê? Dos teóricos da geopolítica. Isso, né? De um lado, o pessoal da Heartland, a ideia de você ter uma enorme área protegida, e o que? Do outro lado, o pessoal do Sheep Power, né? De um lado, os britânicos, de outro lado, quem? Os americanos. Isso mesmo, professor. Depois vai se desenvolvendo, a gente vê lá a Segunda Guerra Mundial, os nazistas tentando tomar toda a região ali centro-asiática, os americanos investindo pesadamente na indústria naval, bélica naval, tá? Fornecendo produtos, insumos para todos os lados, combatendo em duas frentes, no Pacífico, no Ocidente, e indo e desenvolvendo quem? A sua indústria náutica. Vimos que antes eles fizeram o canal do Panamá, tomaram posse das Filipinas, interviram ali no Japão, mostrando que toda a sua posse dos oceanos. Posteriormente, durante o período da Guerra Fria, aparece quem? O tal do Nicholas Spikeman. Ah, é verdade. Ele fala do poder aeronaval. Ele já percebe o quê? Que um porta-aviões, especialmente se for um porta-aviões termonuclear, é uma exibição de força e uma capacidade de intervir à distância. Ele vai falar do quê? Das ilhas de defesa, das camadas defensivas do sistema de política de intervenção, de construir aliados afastados para evitar que o conflito venha diretamente para o seu país. Sendo assim, nós temos o quê? A percepção dos três principais teóricos aí de quem? Nossa querida geopolítica. Poxa, professor, bacaninha. Nos próximos vídeos, nós entraremos em um cenário muito mais denso, que é o cenário da Guerra Fria. Ok? Então, até lá. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.